Olá, olá, meus amores, como estão? Né, trazendo um pouquinho de conteúdo aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre esse Tamarracala e esse reiki, essa ferramenta terapêutica tão bonita, que eu amo trabalhar, realmente, assim, eu sou muito fã. A última vez que eu fiz a jornada terapêutica Tamarracala de uma forma, assim, maior, né, com um número maior de pessoas, foi em 2022. E eu encontrei um vídeo com o cabelo bem curtinho, fazendo a jornada em 2022 no portal, né, no portal do século, que foi o 22, 22, 22. E a gente teve uma energia muito poderosa, né, nesse portal. E eu fiz uma jornada de Tamarracala no período de 10 dias, aberta, né, a todos. E dessa vez essa jornada está sendo feita, né, só para vocês, né, que são Caminho Stellium, com muito carinho. Então, eu quero trazer, né, para vocês essas orientações sobre esse Tamarracala. Estou pensando em talvez fazer mais uma jornada depois só para clientes, de uma forma geral, não apenas Caminho Stellium, e até vocês poderem indicar outras pessoas também, mas cenas dos próximos capítulos. Né? Para hoje eu queria conversar sobre Sita Mahakala. Né? Então, primeiro, o que é Sita Mahakala, quais os benefícios dessa jornada, né? Como ela vai funcionar. Né? Queria que esse vídeo chegasse rápido até vocês, mas né, tudo como deve ser. E eu achei muito, muito bom também, muito forte o fato de que né, nós estamos fazendo a jornada de Sita Mahakala de uma forma muito limpa, sem tantos julgamentos, já que vocês trouxeram né, um sim super genuíno a esse convite de abrir os caminhos da prosperidade, né, de desbloquear esses caminhos, para, né, através desse reiki, quando eu fiz o convite, quando eu fiz a proposta e vocês já aceitaram, então eu fico muito honrada também pela confiança né, de todos vocês. Então vamos lá. Né, o que é Sita Mahakala? Né, então a gente tem diferentes conceitos sobre Sita Mahakala. Né? Sita Mahakala é essa divindade que vocês estão vendo na imagem, né, essa divindade com esse símbolo, né, essa simbologia de raiva, né, com vários braços, né, cada braço segura objetos diferentes. Então a gente tem uma simbologia muito rica, geralmente muito associada a cores, ao vermelho, a muitas frutas, a muitas flores, né, a muitas pétalas, a muito ouro, né? Então, geralmente muito verde também, muita natureza. Então, é uma simbologia bem forte. Sita Mahakala, a gente tem uma filosofia que fala que é a representação, né, quando a gente segue o budismo Mahayana e o tibetano, que é a representação da forma irada da deusa da compaixão. Então, a gente tem essa versão Mahakala da deusa, que faz com que surja essa aparição tão feroz, né, tão furiosa. Mahakala tem uma energia de furiosa, tem uma energia de elemento fogo. Então a gente tem né, realmente assim, a quebra das algemas da escassez, a quebra né, de tudo que está aprisionando a alma, né, a quebra de uma série de padrões. Então, tudo isso através dessa divindade, dessa energia e dessa conexão a Sita Mahakala. Né, a gente também pode trazer uma interpretação diferente para Sita Mahakala, né, olhando os conceitos do nome. Né, quando a gente utiliza tanto Sita, que tem uma representação mais conectada ao amor passivo, né, ao Karuna, a esse amor de um coração mais fiel, que está né, fiel ao Dharma, independente da dor, independente da circunstância. Né, então a gente tem em Sita uma energia mais de silêncio, de nutrição, uma compaixão maior nessa energia, né, um retorno ao coração desperto, à pureza original, a gente tem tudo isso nessa versão Sita, e a gente tem a conexão com Mahakala como se fosse né, o protetor do Dharma, o destruidor do karma. Né? Então a gente teria esse guardião, essa energia Yang, que aniquila as ilusões, né, que destrói os obstáculos, né, que traz né, os processos mais intensos, mais fortes, então, vocês podem sentir durante a energia Stamarrakala, né, essas duas faces, em que eu sinto uma liberação muito intensa, muito forte, muito né, Mahakala, mas ao mesmo tempo um alívio posterior, um estado de contemplação e confiança muito profundo, que seria o Sita. Né? Então, quando a gente está trabalhando nisso, a gente traz esse conceito, que Sita Mahakala eu posso trazer uma dualidade, eu posso trabalhar com ele como Sita sendo acolhimento, dissolvendo com suavidade, e Mahakala sendo protetor, sendo corte, sendo que transmuta né, intensamente tudo que tem que ser feito. Né? E essa união entre os dois traz uma série muito grande de benefícios. Né? E aí a gente vai trabalhar também sobre isso. Né? O que eu gosto de trazer quando eu estou trabalhando Sita Mahakala? Que
quando a gente tem essas duas divindades e eu trabalho com essa energia, então a gente tem diferentes conceitos e filosofias. Eu não vou tentar entrar aqui nos conceitos mais profundos das definições de karma, dharma e todo esse budismo tibetano, até porque eu nem tenho todo esse conhecimento. A gente poderia aprender juntos. Mas eu quero trazer um pouquinho sobre a minha experiência com o Sutta Mahakala, né, já que eu trabalho com o Sutta Mahakala há anos. Foi uma das minhas primeiras formações, foi o Reiki Sutta Mahakala. Assim que eu fiz o nível mestrado do Reiki Usui, o Reiki seguinte que eu fiz foi o Sutta Mahakala, e aí depois eu já me conectei ao Celta e outros Reikis que eu trabalho, dos anjos, enfim, e outros. Então, o Sutta Mahakala foi um Reiki que eu me conectei muito rápido, que eu ancorei em diferentes objetos, a energia, né, que eu aprendi a trabalhar com ele de muitas formas e nos atendimentos terapêuticos, né. Então, na minha experiência com o Sutta Mahakala, né, eu tenho o Sutta Mahakala, né, como uma entidade muito poderosa, muito gentil. Eu tenho uma conexão muito respeitosa com essa divindade, mas é uma energia muito doce, é uma energia muito gentil, né, que traz muita liberação. Então, ela trabalha corpo físico, corpo mental, corpo emocional e conexão espiritual. Eu já trabalhei com Reiki Sutta Mahakala em todos os níveis, trazendo cura para questões físicas, né, para dores, para doenças, trazendo, né, melhora em processos de doença, né, tanto em crianças quanto em adultos. Eu também já trabalhei Sutta Mahakala em processos mentais pesados, ansiedade, porque ela também, né, destrói formas de pensamento, né, Sutta Mahakala trabalha, né, criando uma proteção ativa que faz com que os ataques que trazem pensamentos nocivos diminuam, né, os ataques espirituais. Então, a gente também já trabalhei com Sutta Mahakala nesse lugar. No emocional, então, muito potente, porque eu tenho uma liberação muito grande do peso, daquela emoção travada, daquele choro que não sai, né, daquela energia de dor mesmo que está ali acumulada. Então, em processos de luto, eu já usei Sutta Mahakala. Então, tudo que tem fogo, que está precisando do fogo da alma, do fogo alquímico, da energia de vida, da energia de poder, eu uso Sutta Mahakala. E na conexão espiritual também, né? Porque muitas vezes a gente está numa desconexão ou não está conseguindo se sentir pertencente ao grande todo, se sentir parte de algo importante, né, sentir acolhida, amada, cuidada, protegida, por causa das barreiras que estão erguidas, dos medos, dos condicionamentos religiosos, que dizem que não é assim, que tem preço, que é difícil, que tem dor, que a dor é necessária, que a vida é preciso lutar, né, é preciso ter muita resistência, e tudo isso são programas mentais limitantes que impedem a conexão com a grande fonte criadora de tudo que há. E Sutta Mahakala libera essas barreiras, destrói barreiras de uma maneira incrível. Né? O que eu tenho também como relatos na experiência de Sutta Mahakala? Muitos ganhos. Sutta Mahakala não é uma ferramenta terapêutica para você ganhar dinheiro, mas é uma ferramenta que conecta você à abundância cósmica e à energia do dinheiro, que é uma frequência, que é uma energia como a energia do amor, como qualquer outra, né? Ela tem uma assinatura ali, ela tem uma frequência, ela é ressonante, muito ressonante com a cósmica. Então, quando você entra no fluxo, não tem como não vir abundância. Eu estou no fluxo cósmico e estou na escassez, então não encaixou direito, está faltando um pedacinho. Então, quando você está no fluxo cósmico, as coisas vêm com facilidade, alegria e glória o tempo todo de infinitas fontes. Né? Então, trazer para vocês também esse olhar. Então, nas outras jornadas, eu estava até vendo os depoimentos da jornada de 2022, e as meninas tendo muitos ganhos, né? Recebendo presentes, muitos presentes. A energia do presente, ela também é ativada em Sutta Mahakala. Como uma consequência, eu vi isso ao longo desses anos aplicando. Então, geralmente, eu tenho energia do presente ativada no final da jornada de Sutta Mahakala. Então, assim, é uma energia muito potente, tá? Dessa vez eu quis trazer porque a gente tem, né, um solstício se aproximando. Então, quais são os benefícios que a gente pode ter com essa jornada, todos nós, tá? Primeiro, expansão da consciência, né? Nós temos dois grandes portais naturais, que são os mais importantes do ano. A gente tem, né, um cósmico, que é o eclipse, né? Os eclipses que acontecem 2 vezes por ano, o ciclo de eclipses, e aí são portais de grande peso e impacto. E a gente tem um que é devido ao movimento cósmico também, mas a gente tem um que afeta o nosso planeta diretamente, de forma visível, que são os solstícios. Eu saio de uma polaridade e eu inverto essa polaridade 100%. Então, eu saio do verão quente, forte, yang, e vou para o frio yin.
dependendo da região em que você está, do mundo talvez nem esteja tão frio, né? Nós temos aqui pessoas de outros lugares do mundo no grupo, muita honra. Então, talvez você esteja vivendo uma polaridade inversa da nossa aqui no Brasil, ou em alguma região do Brasil em que a natureza não fique, essa mudança não seja tão notável, né, visível, mas no inconsciente é sim. Então, no período de junho, no período energético, né, julho, nós temos a chegada desse solstício de inverno, e aí a nossa energia, a nossa força, a nossa coragem, né, o nosso ímpeto para realizar, ele é acessado de outra polaridade. Né, a gente tem a polaridade invertida. E isso é muito importante. Estamos na lua nova agora, é a lua nova, né, o ciclo lunar que vai receber o solstício de inverno, e ela iniciou em Gêmeos, no signo de Gêmeos, então a gente tem um campo mental de criação, de liberação muito grande. Né, como algumas pessoas estavam me procurando na semana passada para abrir caminhos, né, que se queixando de algumas coisas, me veio muito um chamado para esta Mahakala. E eu nem tinha consciência de que fazia tanto tempo que eu tinha feito jornada, né? Inclusive, é uma coisa que eu me comprometo ali em Versões do Futuro, a repetir a jornada de Tamaracala com mais frequência. E aí, então, a gente buscar essa expansão da consciência é muito importante para você parar e olhar o que você está fazendo com a sua vida, né? Trazer uma maior clareza sobre o seu propósito, uma vez que esses obstáculos são removidos, né? Maior coerência entre sonhos, desejos e ações, porque a gente vai precisar olhar para os sinais do universo. Um dos aprendizados de Sita Mahakala é manter essa atenção, é manter essa mente, né, vendo, conectada, né, recebendo, estar atenta, né, eu brinco que é a Amazon do universo, então ficar atenta ao entregador da Amazon todas as vezes que algo chega. Criação e ancoramento de novos hábitos de prosperidade, eu já passei algumas atividades aí no grupo, né, para você começar a lembrar o tanto que você é abundante, independente do que você esteja acontecendo com você, do que está acontecendo na sua vida, não importa o quão desafiador e sufocante esteja parecendo, você tem muito poder, né, seu poder, ele continua aí, né, você é maior que tudo isso. O sentimento de força e poder diante dos obstáculos do caminho, conexão com pessoas que também vibram a mesma energia de prosperidade e confiança. Então, eu enviei o convite para várias pessoas e todas as que disseram sim, né, estão conectadas em Stamarrakala. Foi criada uma grande egrégora, foi criado um grande grupo para que nós possamos estar conectados e criando mais poder e força, também criando um escudo. Então, além de termos pessoas diferentes, energias diferentes, conexões diferentes, também temos famílias espirituais diferentes, né, como se eu tivesse colocado aí diferentes vertentes espirituais dentro da mesma sala e todo mundo trabalhando juntos. Então, estamos recebendo de todos. Né? Também novos negócios e oportunidades acontecem com o Stamarrakala. Né? Nós começamos a jornada na terça-feira, quando eu fiz a harmonização, e na segunda-feira eu iniciei a conexão com o Sita Mahakala, e antes da gente fazer a harmonização e realmente, né, ser criada a egrégora, eu já recebi, né, novas propostas de negócio só de entrar na intenção de Sita Mahakala, sou muito grata. Corpo, mente e espírito alinhados também na criação de uma nova realidade, né, como eu acabei de falar, até a harmonização já foi feita, então a gente tem esse alinhamento mesmo, né, de criação e de criação do toro, de criação do pulso mesmo de energia. Aprendizado sobre ferramentas terapêuticas que podem ser usadas nas outras áreas da sua vida. Então, Sita Mahakala também está trabalhando em cada um de vocês uma energia diferente. Né? Nós temos em cada um de vocês uma área diferente, perdão. Em cada um de vocês uma área diferente. Então, algumas pessoas estão olhando financeiro, outras estão olhando emocional, outras estão olhando pessoal, outras espiritual, propósito, sentido da vida. Só que tudo isso sendo trabalhado, vocês estão acessando ferramentas que você pode, ok, na hora que essa questão e essa dor for curada, eu posso levar essa ferramenta para outra área, né? Então, né, eu já passei algumas consciências no grupo, né? Vou passar o mantra de Sita Mahakala, a própria água de Sita Mahakala, para a gente estar fazendo, né? E também a criação de um planejamento de vida mais assertivo e feliz, uma vez que esses caminhos estejam abertos. E talvez você esteja usando toda a sua energia, todo o seu campo quântico, toda a sua força, toda a sua intenção, de maneira, inclusive, inconsciente, para criar a realidade que você não quer. Olha que legal fazer isso. Então, o quanto você está conseguindo ter congruência, onde você quer chegar é você mesmo que quer, ou é só um mandato que você está seguindo, né? E vamos tentar um planejamento mais assertivo e feliz. Se eu estiver falando muito rápido, gente, perdão, assistam mais uma vez.
É porque é muito fluido, eu tô o dia inteiro atendendo já, então já tô com a mente acelerada. Mas espero que tenha ficado claro todos esses ganhos possíveis da jornada, além de outros ganhos, né? E o que a gente vai trazer então nessa jornada? Consciência, reiki e leveza. O que é essa tríade? Então, primeiro, né, trazer você de volta à consciência. Às vezes a gente está num ciclo de escassez, de reclamar das coisas, de sentir falta das coisas, de estar num sofrimento que não está olhando que, sabe aquela figurinha que a pessoa está se afogando aí quando ela fica em pé, a água está no joelho? Então, às vezes, a gente só está numa lamentação porque o inconsciente coletivo lamenta, porque tudo é dor e sofrimento, e porque é legal estar sofrendo, né? Ser a pessoa que não está sofrendo, que está bem, que está tudo bem, que está vivendo bem, que o relacionamento está bem, tem dinheiro, tem saúde, tem tudo, exclui você do grande sofrimento que a humanidade passa, né? E também é um condicionamento que está muito vinculado a dogmas religiosos, né? A toda uma filosofia espiritual, né? Principalmente no nosso país, né? O cristianismo tem muito sofrimento presente nele, muita dor, né? Muita punição. E aí, quando a gente entra nisso, trazer a consciência de onde realmente dói. Né? Onde é que está doendo de verdade, e de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, qual o verdadeiro nível dessa dor? Né? Então, também trazer essa consciência todos os dias. Vamos ter o reiki, vamos ter a frequência sendo trabalhada, e também um movimento para que vocês acessem leveza, facilidade, alegria, que vocês se conectem às formas que vêm para vocês, que é abrir o receber, né? Para que vocês possam usar muitas cores para pintar a tela da sua vida, para pintar a sua vida, né? Que vocês acessem muitas cores, muitos pincéis, muitas texturas, muitas ferramentas, né? Muito poder, muita alegria, muita leveza, muita beleza. Sita Mahakala é uma divindade de beleza, né? Do belo da natureza, do belo da vida, de tudo que impede você de acessar essa abundância e essa felicidade, né? Então, Sita Mahakala também é esse lugar. E o objetivo é que a gente traga consciência legítima, acesse sim a energia, né, de força, poder e cura, e crie, então, vai para o mundo, né, criar uma realidade, viver uma realidade muito mais leve. Como é que vai funcionar, então? Como é que está funcionando, né? Primeiro, os envios serão feitos, vocês todos já conhecem, né, o trabalho do momento energético, da terapia. Então, para, fica quietinho, respira. Então, cria um ambiente. Os envios estão sendo feitos à noite, né, às 23 horas. Para o final de semana, a gente vai definir. Então, primeiro, cria um ambiente. Eu sempre brinco, né? Cria um clima. Então, se você quiser, coloca uma vela, acende seu altar. Se for adormecer, cuidado com a vela. Coloca um incenso, um óleo essencial, uma luz baixa, ou realmente já prepara um ambiente para dormir. Como o envio está sendo feito tarde, se você já está dormindo, não tem problema. Mas lembre-se que quando o seu corpo estiver adormecido, você estará em permissão recebendo essa cura. Então, antes de dormir, não fica no celular mexendo em tudo e dorme quando fosse um dia qualquer que você está cheio de compromisso no outro dia. Né? Crie um momento que foi o que eu falei antes, consciência. Crie um momento de consciência. Então, né, entra em permissão, agradece, faz os seus rezos, né, e então adormece, porque em alguns, né, uma questão de tempo, vai iniciar o envio, né, vai ser iniciado o envio de reiki. Então, crie um ambiente, né, se você já tem os seus ritos, faça os seus ritos ao longo desse período, não precisa parar, a lua nova é muito potente, muitas deusas estão, né, lunando, sangrando no período da lua nova, fazem portal de lua. Se você não sabe fazer o portal de lua, minha deusa, quer aprender, eu tenho um vídeo ensinando, me pede que eu envio. Então, faça o seu rito, não tem problema, não interfere. Pode, inclusive, fazer um altar para Sita Mahakala, né, colocando muitas frutas, muitas cores, né, pode imprimir a imagem de Sita Mahakala, eu posso mandar para vocês se vocês quiserem, né, imprimir em papel A4, né, e colocar até menorzinho, ter essa divindade, né, para honrá-la sempre, né, colocando objetos para Sita Mahakala, né, trazendo fogo, trazendo vela, né, trazendo o próprio mantra. Eu tenho já clientes que encomendaram japamalas com a energia de Sita Mahakala para fazer o mantra dele. Então, assim, a gente tem toda essa potência que pode ser feita, tá? Façam os seus ritos normalmente. Né? Fiquem atentos também à frequência que vocês estão emitindo, cuidado com a onda. Olha a onda que você está criando, olha a onda vai, onda volta. Olha a onda. Então, fiquem mais atentos, mais leves, não evitem confusão, evitem perturbação, né? Não comprem briga que não é sua,
mantém o equilíbrio, tá? Tente manter a mente desperta, mantém consciente, presta atenção no que você está fazendo da sua vida. Então, olha a sua frequência, né? Como estão as suas emoções, como estão os seus pensamentos. É hora de olhar para você, são só alguns dias. Então, opa, tira esse período para você, né? Se fosse um retiro, eu ia tomar o seu celular, eu ia tomar o seu contato com as pessoas do mundo lá fora, proibir você, trancar você num lugar para você parar para olhar para você. Então, poxa, a gente pode fazer isso sim no dia a dia. Então, vamos trazer esse olhar atento e, principalmente, né, fica atento aos sinais. Então, durante todo o processo do Tamaracala, aprenda a ler os sinais, né? Como diz o livro de Paulo Coelho, O Alquimista, né, o universo se comunica através de sinais. Então, leia as nuvens, leia as flores, leia o sol, leia o bom dia, aprenda a ler a linguagem do universo, né? Veja os bilhetinhos que o universo deixa para você. Né? E, principalmente, estar atenta a esses sinais de uma maneira muito prática, né? Ah, eu queria tanto tomar um chá, quando olha uma pessoa vem te dar uma xícara de chá. Nossa, eu queria tanto, sei lá, me divertir um pouco esse final de semana, aí uma amiga vai e te dá de presente um rolê, né? Diz, ai, vamos comigo, eu pego você, eu te deixo em casa, eu facilito a sua vida. Então, o quantos benefícios, quantas coisas legais, quantos desejos são realizados instantaneamente na sua vida e você nem percebe, né, que está acontecendo. Né? Às vezes são desejos que você acabou de fazer, às vezes são desejos antigos. Nossa, acabei de ganhar. Nossa, uma coisa que eu queria comprar acabou de entrar em promoção. Né? Nossa, eu queria tanto fazer esse curso e apareceu aqui, né, um anúncio perfeito, exatamente do que eu estava buscando. Né? Isso tudo são sinais, são facilidades, é o fluxo cósmico, fazendo com que você acesse mais felicidade, alegria e leveza. Então, aprenda a ler os sinais, porque esse Tamaracala vai abrir os caminhos. Quanto mais você lê os sinais, mais você se mantém na trilha certa. Bem, meus amores, essa é a proposta, que a gente use toda essa energia para acessar a nossa melhor versão, para acessar uma versão mais leve, mais feliz, de todas as milhares de versões que eu posso ser nessa dimensão, de todos os poderes que eu posso ter, né? Como eu posso criar uma vida mais autêntica, mais genuína e, obviamente, muito mais divertida, né? Porque o objetivo é diversão, é alegria, né? O objetivo é fazer a nossa criança feliz, né? E crescer e evoluir e aprender cada vez mais a transformar o mundo num lugar melhor. Né? Então, gerar um novo mundo. Essas orientações que eu queria trazer para a nossa jornada, espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha falado devagar, que eu estou falando aqui, né, gravando para vocês sozinha, então eu acabo falando muito rápido. Mas esse é o conselho. O restante das informações e outras orientações eu vou estar passando no grupo do WhatsApp. Mantenha um contato entre vocês, mas assim que acabar a jornada, eu vou encerrar o grupo, para não ficar com muitos grupos. Então, vamos conversando. Né? Quero honrar muito também a minha versão do passado, né, que trouxe esses slides lindos aqui. Eu aproveitei da outra jornada e até deixei aqui nesse último nome Instituto Stellium, que é o antigo logo, né, o logo original de quando a Stellium nasceu, em outra proposta completamente diferente, quando eu vivi outra vida nesta vida. Então, eu sou muito grata. E qualquer dúvida, qualquer pensamento, tá certo? Qualquer intenção, qualquer medo, qualquer vitória, qualquer aprendizado, qualquer novidade, pode falar comigo, tanto no grupo quanto no privado. Estou sempre, né, aqui para vocês. Então, novamente, muito obrigada por estar comigo, por aceitar esse convite e vamos mudar o mundo. Gratidão.